Recentemente eu conheci um álbum que não é muito famoso aqui no Brasil, mas é até que bem famosinho lá fora. E hoje eu quero compartilhar essa experiência maravilhosa com vocês. Ouvem essa música para ver se vocês gostam dela. Você deve estar pensando, nossa, que música maravilhosa, só um monte de ruído, sem nada, sem nenhuma letra, sem nada, sem nenhum instrumento aparente até. Bom, pra mim, esse é o melhor álbum já criado. Eu vou explicar pra vocês por quê. Everywhere of the End of Time é um álbum maravilhoso. Sinceramente, eu até gostei mais dos álbuns que eu mais gosto, das cantoras que eu mais gosto, de todas as músicas que eu mais gosto. Tá, mas por que, Arthur? Esse álbum tem várias músicas de mais de 20 minutos só com um ruído irreconhecível, sendo que não tem nenhum instrumento nem voz nenhuma. Por que você gostou tanto desse álbum? Everywhere of the End of Time é um projeto que engloba 6 álbuns. E em cada um desses álbuns tem mais ou menos 40 minutos para cima, e cada um desses 6 álbuns significa uma das 6 fases da demência e do Alzheimer. Usando efeitos de áudios como reverb, eco, estourar o som, comprimir o áudio milhares de vezes para demonstrar o declínio e o avanço da doença na pessoa em forma de música. E eu vou falar de algumas músicas desse álbum, porque só algumas. Bom, o motivo de eu não falar de todas essas músicas é porque esse álbum tem poderosas 6 horas. Isso mesmo, eu ouvi 6 horas de álbum. E é por isso que eu não vou falar de tudo, porque senão esse vídeo ficaria com 8 horas. Esse vídeo já vai ficar longo, provavelmente vai ter parte 2. Ah, então vamos lá. Essa primeira música é uma música normal, com alguns ruídos de discos antigos que até parece um lo-fi, ou um disco antigo mesmo, mas tudo bem. Essa música representa uma memória bonita, mas ela está queimando aos pouquinhos, só que ninguém percebe, pois é só uma memória que você não lembra direito, ou é só uma memória passada, ou é só uma memória antiga, só uma memória queimando. Um adendo aqui, essa música repete algumas vezes, só que em estágios diferentes e com algumas alterações, como reverb, eco e deixar a música mais lenta, por exemplo, para demonstrar o declínio da mesma memória, só que cada vez mais esquecida e cada vez você não consegue mais lembrar direito da memória. E tem algumas partes que a música repete que tem até novos instrumentos e novas coisas assim, para mostrar que você criou novas memórias dentro daquela própria memória. Como é no caso da música What Does It Matter How My Heart's Break? Que é a mesma memória, ou nesse caso, a mesma música, só que com algumas diferenças, como um reverb que é como se a memória estivesse distante de você. E também a música está mais lenta, como se ela estivesse diferente. Você mudou aquela memória, você mudou aquela música. Isso é no estágio 2, fica muito pior nos outros estágios. Agora a música Burning the Spirit of the do estágio 3 nem parece mais a mesma música, só tem algumas partes iguais à primeira música. Só que às vezes mais lento, ou então baixo, ou então acima, uma nota acima, uma nota abaixo, como você quiser falar, ou partes totalmente diferentes da primeira música.
A pessoa lembra um pouco da memória, só que é muito distorcido, e ela começa a misturar músicas e criar coisas totalmente novas. E essa música tem um ruído tão grande que é até um pouco difícil identificar que é a primeira música. Agora a música é Stage 5, Sudden Time Regression to Isolation. Essa é uma música do penúltimo estágio desse álbum, uma memória totalmente reconhecível, mas ainda dá pra ouvir algumas notas limpas, só que no sexto estágio fica ainda pior. E depois a primeira música nunca mais aparece, e se aparece eu não consigo identificar, pois ele esqueceu da memória, ele criou uma memória por cima, ou ele não lembra dela, só um ruído fica. My Hair Will Stop Enjoy. Essa é a última música do estágio 1 e depois dela só vai descer e ela também repete, só que segue mais ou menos a mesma linha da música passada. E até que uma música bem boa de se ouvir, e é uma música que dá pra ouvir bem a melodia e tal. Estágio 3, Back There, Benjamin. A tradução da música é Lá Atrás, Benjamin. Benjamin deve ser alguma pessoa e ele tenta avisar algo pro Benjamin. E ele tenta se lembrar o que tem atrás, mas a memória fica repetindo milhares de vezes e ele nunca consegue completar. E aí a música acaba do nada. Talvez esse Benjamin seja a própria pessoa que esteja com Alzheimer, ou não sei, existem várias teorias para essa música. Só sei que ele tenta bastante lembrar de uma memória, só que a memória fica repetindo na cabeça dele e ele não consegue completar, ele não consegue saber o que tem lá atrás. E aí ele só desiste. E aí a música fica uns 5 segundos paradas. E aí vai pra próxima música do álbum. Mournful Camaraderie. Desculpa pela minha pronúncia. De novo. Essa eu vou falar bem por cima, pois é a mesma linhagem das músicas anteriores. A música inteira fica tocando praticamente um acorde, uma nota só, e tudo que vem de diferente é muito baixo. E essa música também acaba do nada, ou seja, ele desiste de novo. Essa próxima música que eu vou falar aqui é a música do estágio 4. Só que eu não vou ficar falando bonitinho igual eu tava falando, que eu tava mostrando a primeira música do estágio e depois a última música do estágio. Agora eu vou mostrar a primeira música do estágio 4 e depois a última música do estágio 5 e depois eu vou mostrar as 3 músicas que eu acho interessante falar do estágio 6 e aí vai ser o final do vídeo. Stage 4 Post-Warriors Confused. Essa música é simplesmente agonizante de se ouvir. Você consegue ouvir algumas notas, mas são muito baixas e atrás tem um ruído imenso.
As únicas notas que tem nem tem sentido, parecem que foram gravadas com instrumentos desafinados. É uma música longa e esses ruídos que deixa essa música infinitamente ruim. Essa música é muito ruim, mas ao mesmo tempo é muito boa por causa da mensagem que ela mostra. Essa música parece infinita. Stage 5 Advanced Plate Entanglement. Essa é a primeira música do estágio 5, e agora você não ouve mais notas, parecem várias vozes, porque essas notas estão tão distorcidas que você não consegue identificar com uma nota, e sim parece outra coisa. Ou também eu interpretei que alguém está tentando falar com você, só que você esquece logo depois do que ela falou, e aí você não consegue entender nada, só parece vozes sem nenhum sentido e parece vozes distorcidas. Mas eu não posso afirmar isso, pois esse álbum ele foi baseado em estudos. Eu não estudei para saber como é que o Alzheimer se alastra. Agora vamos ver as 3 músicas do estágio 6 que eu acho interessante colocar. I confuse so think you forget forgetting. Essa é a primeira música do estágio 6, e a única coisa que dá pra ouvir nisso é um vazio, um ruído. É uma confusão tão densa que é só um vazio imenso, um ruído ensurdecedor. Stage 6, The Long Decline is Over. Essa é a penúltima música do estágio 6, o último estágio. A pessoa já está velha, ela está morrendo, e o longo declínio acabou. Stage 6, Place in the World Fades Away. Essa música é uma das músicas longas que é puro ruído. É 20 minutos de puro ruído irreconhecível. Talvez tenha instrumentos lá, mas é tão distorcido que parece que colocaram um microfone no meio de um deserto ventando. Mas aí no finalzinho da música fica um tempo de silêncio. E aí começa a tocar uma melodia triste, o último suspiro.
talvez esse sofrimento acabe. Ele morreu. Você pode falar que esse não é o álbum mais gostoso de ouvir, que você não vai dançar com esse álbum, você não vai cantar com esse álbum, e você nem vai relaxar com esse álbum, como é no caso do Lo-Fi, que algumas pessoas relaxam com o álbum. Você vai chorar com esse álbum, você vai apreciar esse álbum e você vai ficar triste com esse álbum, pois, querendo ou não, todos podemos sofrer com isso algum dia, tanto familiares, tanto Alzheimer, ou você mesmo, esquecer de tudo e de todos. Esse álbum é tão assustador que quando você ouve ele inteiro, pois ele foi feito por 10 anos, baseados em estudos reais. Eu acho que muita gente tem o medo de esquecer da família, ou porque já tá mais velho e tal, ou porque tem familiares que são mais velhos e tal. E saber como é que se alastra tão rápido, mas ao mesmo tempo tão devagar, é assustador. Bom, eu recomendo todo mundo separar mais ou menos umas 6 horas para vocês ouvirem esse álbum, porque ele é muito bom. Ele pode ter seus momentos horríveis, podem ter seus momentos que a música é de longe horrível, que é só um ruído que até dá dor de cabeça, mas ao mesmo tempo ele é bom e muito bom. Bom, esse foi o vídeo, acabamos mais melancólico, né? Mas esse foi o vídeo e tchau.